Ou seja, quando o seu DNA é alterado, eu sei que você já falou sobre, eles tentam controlar seus pensamentos também, então chega até um ponto em que eles mudam seu DNA e removem o gene de Deus que eles têm, porque uma vez que seu DNA é alterado, você literalmente não é humano. Então, o tempo passa e acabo conhecendo pessoas que estavam lá no dia em que fomos à guerra com o Iraque. Eles estavam lá e me contaram toda a mesma história. Eles disseram, não fomos pelos motivos que foram ditos nas notícias, fomos em busca dos artefatos. E o artefato mais importante era a tumba de Nimrod, ou de Gilgamesh, que Saddam Hussein disse ter encontrado. E eles tiveram que usar nossas melhores forças especiais, a Delta Force, etc. Foi a mais sangrenta das batalhas. É por isso que estávamos realmente. Havia tumba de Nimrod, seu corpo, seus tesouros, há uma câmara de ressurreição. Então eu disse, uau, isso é interessante, essa é a razão pela qual... E muitas pessoas confirmaram isso. Então foi nessa época que comecei a pesquisar mais sobre ele e ver como ele é quem construiu a Torre de Babel, que ele odeia Deus e que ele quer ser Deus. E ele era o original entidade que queria uma ordem mundial, mais ou menos. E então, minha memória foi reativada novamente com o vazamento dos e-mails da Clinton, quando na verdade houve uma pessoa que fez um pedido pela Lei de Liberdade de Informação, profecia bíblica. Eles conhecem a Bíblia. É importante para eles. Isso significa que todos nós devemos entender o que está acontecendo, que isso gira em torno da batalha entre o bem e o mal, e que existem diferentes facções desde o início dos tempos envolvidas nisso. Então, não podemos apenas sentar aqui e colocar a cabeça na areia e deixar que outra pessoa cuide disso, porque isso é realmente uma batalha entre o bem e o mal. E eles vão fazer a engenharia reversa do DNA dele. Certo. Quer dizer, esse é o seu mundo, não é? Bem, quando a outra reunião, eu fui a uma reunião científica e eles disseram, bem, e se pudéssemos fazer algo como Jurassic Park? Eu fico tipo, oh, não. E se encontrássemos uma raça antiga de seres que tivesse atributos físicos melhores do que os nossos, talvez outros tipos de habilidades. E se encontrássemos o DNA deles, e se fôssemos capazes de incorporar isso em nossos corpos, e eu me lembro de pensar naquele instante que na minha mente, eu recordo do dia em que voltaram ao lugar onde encontraram o corpo dele, eu fico pensando, meu Deus, e se eles realmente encontraram o corpo dele? E se for verdade que ele é uma espécie de gigante, que é como um nefilim, algo assim, e que eles tentam incorporar essa genética, codificar na raça humana novamente. Essas pessoas estão absolutamente fora de si e precisamos perceber com o que estamos lidando. Sim, 100%, porque uma vez que seu DNA é alterado, você literalmente não é humano. E eu estou meio que, tipo, pensando em quanto por cento de não ser, de ser irremediável, ou é mais uma, você sabe, uma decisão do coração? Porque você disse, alguns escolherão não receber a marca da besta. Então, ou seja, quando o seu DNA é alterado, eu sei que você já falou sobre, eles tentam controlar seus pensamentos também, então chega até um ponto em que eles mudam seu DNA e removem o gene de Deus que eles têm. Eu acho que eles estão tentando fazer tudo o que está ao alcance deles para todos vocês. Sim, sim. Mas uma vez que você sabe dessas coisas e tem uma compreensão do que está acontecendo, você tem responsabilidade e prestação de contas com essa informação. Você sabe, você não pode simplesmente dizer, bem, o que eu vou fazer? Dizer, essas pessoas estão brincando de Deus e elas não se importam com o bem-estar, a segurança, etc., de nós, as pessoas comuns. E eu posso atestar isso com essas reuniões em que estive. E então, olhando para a tecnologia, não há cuidado pela vida humana, é apenas experimentação. E eles não têm reverência pela nossa criação, de como somos feitos em nosso templo sagrado. Então, isso vai contra tudo. Que eu defendo. Temos que perceber o que essas pessoas estão fazendo. Olhe para os antecedentes deles. Você sabe, o Fauci, a mãe dele, a linhagem Abbas. Eu acho que se escreve AB. Y-A-B-I-S. Abismo.
o brasão da família deles. Na verdade, não sei se você já viu, tem uma grande serpente comendo o que parece ser uma criança. Foi verificado como o brasão da família. E então você tem o Bill Gates, ele vem em família eugenistas. Eles não têm reverência pela vida humana ou pela sacralidade da vida. Eles vêm de linhagens familiares assim. Então, temos que entender mais fundo, mais profundo nisso. Procure por simbolismo. Olhe para o que eles dizem. Quer dizer, nas reuniões eles me disseram que queriam ser Deus. Olhe para as pessoas que estão à frente do programa. Eles vêm dessas linhagens familiares que não têm respeito pela humanidade e pela sacralidade da vida. Olhe para os símbolos que eles usam. Eles usam a palavra Lúcifer, a raça Lúcifer o tempo todo. Eles colocam o número 66 em tudo, até nos ingredientes disso. Então, eles estão nos dizendo a quem eles servem. Por que servem mundo? Né? Você faria qualquer coisa que eles representam. Porque eles fariam isso. Por quê? Porque se, digamos, Bill Gates, porque ele estava convencido de que todos os outros são, você sabe, sem valor e que apenas sua linhagem especial é realmente um ser humano. Ser humano, você acha que é como se estivesse possuído? Porque até mesmo alguém que é humano gostaria de fazer isso com outras pessoas. Para mim, é importante realmente conhecer uma pessoa que diz essas coisas. É isso que você consegue muito quando realmente conhece alguém pessoalmente, e posso te dizer isso só com eu ver o Dr. Craig Venter nesta reunião do Congresso Mundial e os olhos. Dizem muito, os olhos não eram como os nossos. Eu não sei como descrever isso, mas não era aquela luz lá atrás. Para mim, era quase como se eu estivesse ao redor de algo diferente. Ok, essa é a minha interpretação agora, a minha interpretação. Adoro isso. E eu realmente acredito nisso. É realmente triste que a maioria das pessoas que são cristãs tenha sido ensinada a não olhar para o Antigo Testamento, toda a Bíblia. É importante cada pedacinho dela. Tudo está integrado. A palavra é divinamente inspirada, vem de fora do tempo e do espaço, e tudo é importante nessa palavra. Então, todo mundo precisa olhar para Gênesis, fala sobre a nossa criação e fala sobre quem é o nosso verdadeiro inimigo. E fala sobre os Nefilins, fala sobre todas essas coisas que estavam acontecendo e que existem criaturas diferentes, espécies diferentes. Se você quiser olhar por esse ângulo, havia até 3. Linhas de gigantes. Se você olhar para Enoque, havia 3 linhas diferentes de gigantes também, exatamente. E temos provas arqueológicas disso repetidamente. Você sabe, o Smithsonian esconde isso, mas ainda assim conseguimos mais e mais provas. Crânios alongados, os ossos gigantes, etc. Quer dizer, isso é real. E se você olhar para a história desses locais, não há como nós, humanos, conseguirmos fazer isso sozinhos, construir essas grandes estruturas, etc. Então, há provas irrefutáveis de que não estamos sozinhos. E se ainda assim não estivermos sozinhos, quer dizer, a Bíblia realmente nos deu muitos avisos aqui. Temos evidências arqueológicas, temos muitos relatos assim. Quer dizer, isso é algo que precisamos perceber, e se não estivermos apenas nós aqui na Terra, e eu acho que precisamos começar a perceber isso e entender que talvez seja isso que as pessoas chamam de alienígenas. Esses anjos caídos, definitivamente, talvez seja isso que eles estão pensando. Mas eu acredito que eles estão 100%. Eles estão integrados no nosso mundo. E isso não deveria ser assim. E que precisamos fazer isso. Cada pessoa precisa saber que está neste mundo que é governado por Satanás. E tome uma decisão consciente. Eu não quero estar neste mundo. Eu quero me separar e realmente fazer algo a respeito. Ser responsável e assumir a responsabilidade. E perceber quem são e o que são. E querem se conectar e estar com o seu direito divino de nascimento. E aceitar o Espírito Santo. Realmente, este é um ponto de virada onde estamos agora, que sempre lemos a respeito. E todos os líderes da igreja, é sobre isso que eles têm pregado, e estão falhando, não todos, mas a maioria. Sim, eles falam sobre isso há séculos, e então, quando acontece, sabe, encolhem o rabo e saem correndo. Sim. E então, eu acho que esses, você poderia chamá-los de várias coisas, alienígenas, anjos caídos, Nefilim. Sempre estiveram aqui. Eles sempre estiveram aqui e eles têm sido causando caos, dor e destruição e tráfico humano e sequestros, etc. E aqui estamos nós. Eles querem, no final das contas, controlar o mundo, mas precisam do nosso consentimento. Eles precisam de arbítrio para consentir com isso.